que eu senti gasmos pela panturrilha. Ai, meu Deus, que mente pervertida. Você entendeu exatamente qual que foi o recado da entidade para Anitta aqui? Tanto conhecimento e você entendeu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. O julgamento sagrado e profano andam lado a lado. Desde que o mundo é mundo, sexo é divino. O seu corpo é ventre e vida. Você acha que ela falou assim, vá mulher, dê para todos, abra as pernas. Não foi isso, não. Parece óbvio, né? Mas às vezes para muitas pessoas não é. Aqui a questão foi um pouco mais profunda e eu espero que você me acompanhe durante esse vídeo todo para eu te explicar um pouquinho sobre a energia sexual. E eu já deixo um disclaimer para explicar que eu estou falando dessa forma e algumas palavras diferentes, só para o vídeo não cair e o YouTube não me derrubar, tá bom? Bora lá? Então, o que a psicologia explica é que durante o sexo há uma troca emocional e também uma troca neoquímica, né? Neuroquímica, aliás. Já para eu, historiadora, estudiosa das práticas energéticas, a gente observa que é uma troca de informação. E é também um momento que o campo está aberto, que o corpo está aberto, literalmente. Literalmente para receber informações, para haver essa troca. Então, aqui você entende que é uma troca. Se você imaginar dois copos de água se juntando, né? E depois você separando eles, você sabe que um ficou com um pouco do outro. Então, houve uma troca, não quer dizer que um está sujo do outro. A gente tem uma crescente demanda, infelizmente, do conservadorismo, mostrando que fica sujo de alguma forma. E há também essa tendência dentro das práticas energéticas espiritualistas de falar que a pessoa fica suja e de que não tem nenhum jeito dela se limpar, que é isso e acabou. E aí eu vim criar esse vídeo aqui para vocês, para explicar, para mostrar o que acontece durante o ato, para vocês entenderem de uma vez por todas que ninguém fica sujo. Nem nós mulheres, nem os meninos, nem se for menino com menina, independente do gênero com gênero, e se for suruba também, tem outras coisas por trás que acontecem. Como eu já falei de troca, então você entende que o sexo, ele já não passa a ser o problema, né? Ele vai ampliar aquilo que a pessoa já tem. Então, se a pessoa está passando medo, está sentindo culpa, ou principalmente tá com raiva de alguém, né? Então, normalmente, o sexo vai ampliar aquilo. Em todos os casos? Não, porque aqui não é uma receita. Cada pessoa tem estados diferentes. Tem gente que, por exemplo, quando você vai conversar com alguém que você está chateado, a maioria das pessoas tem um acontecimento, conta para alguém, divide aquilo com alguém e aí ela fica bem. Eu, Vanessa, por exemplo, quando acontece alguma coisa na minha vida, primeiro eu preciso de um tempo para pensar sobre aquilo. E mesmo que a pessoa pergunte se está tudo bem, eu vou falar que está tudo bem, porque eu ainda estou entendendo como aquilo está me afetando e se está me afetando, né? Depois que eu entendo isso, aí eu costumo dividir e explicar para as pessoas, né? Eu não sou muito de dividir enquanto as coisas estão acontecendo. Eu primeiro vivo, resolvo e depois vou lá e explico o que aconteceu, tá? Beleza? Beleza. Então, no session, para cada pessoa pode ser diferente. Normalmente o que acontece é que se a pessoa já está com um certo tipo de culpa, se ela faz com muita culpa, logo aquela culpa cresce. Amor e muito tesão, aquilo cresce. Porque para cada pessoa é muito diferente, né? Para cada pessoa aquilo é construído dentro dela. E aí, para nós mulheres, acontece o quê? Que sempre explicaram que aquilo é sujo, que aquilo não é pra gente, que é só para reprodução.
Já para os homens explicaram, não, você pode fazer taca-lhe-pau marco nesse carrinho. Tanto que desde da infância é lindo ver o menino tocando, né? Em certos lugares que já estão sendo ovacionados. Já para a menina, não, é feio, não faz isso. Certo? Então vamos para a parte que me apetece, que é o Tantra, né? É, o Tantra vem da Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, milenar, né? Assim como a medicina tradicional chinesa, a MTC tem a Ayurveda, e a Ayurveda vem muito de uma fusão da medicina com os deuses. Então, meio que quando eu estudei Ayurveda, porque eu fiz massagem ayurvédica, não é Tantra, calma. Quando eu estudei Ayurveda, que é um livro que saiu do Bhagavad Gita, que é o grande livro do hinduísmo. Então, é muito relacionado, é muito misturado esses dois, né? Aí veio o pulso ocidental separado. Não, ó, tem aqui a parte da Ayurveda que fala só dos chakras e da massagem, tem a parte que fala só do Kama Sutra, né? Então, foi se dividindo os livros desse grande Bhagavad Gita, que é o livro maior, né? Só que o que não se divide em nenhuma dessas partes é a parte da fé, é a parte dos deuses, certo? Então, o Tantra vem daí. E eles entendem também, né, milenarmente, que é uma coisa ótima de se fazer, é uma coisa monumental de se fazer. Se inscreve. E o Tantra em si, ele busca explicar que dá para ter prazeres, orgasmos, não só através do seu órgão, certo? Eu já tive uma experiência tantra que eu fiz com a minha amiga maravilhosa Manisha, vou deixar o arroba dela aqui embaixo, o Instagram dela, que ela atende em Jundiaí, todos os gêneros, que eu senti orgasmos pela panturrilha. É maravilhoso. Nesse dia não teve nenhum toque dos meus órgãos. É que você me entende. Foi só ela aplicando a técnica, assim, passando a mão por todo o meu corpo, mas não teve bação, certo? Não teve isso, não teve o toque na minha ione, como diz na Ayurveda, a ione. A ione é da menina e o lingam é do menino. Nossa, vai ser muito bom eu usar isso, que bom que eu lembrei. O lingam é do menino, beleza? Então não teve toque. Porque o Tantra não é só ressignificar algumas coisas que você aprende no session. O Tantra também mostra para você as outras possibilidades, né? Os outros caminhos energéticos que o libido, que o orgasmo pode fazer dentro do seu corpo. E aí eu tive essa experiência através da panturrilha. Pasmem, sim, foi muito louco, sim. Pode ser que eu tenha tido isso por conta de eu já ter essa conexões com a espiritualidade, ter mais uma sensibilidade energética, mas depois nunca me ocorreu, nunca mais me ocorreu. E aí é muito engraçado que a minha experiência com o Tantra, ela foi essa mistura que não era só o prazer em si, era junto, eu senti amor através dali. E assim, foi um ápice muito louco na minha mente de sentir tudo aquilo e depois pensar sobre isso. Agora faz muito tempo isso, acho que faz mais de 6 anos isso. Mas foi uma experiência muito interessante que me provou, não que eu estava buscando essa resposta em si, que me provou que a energia está ali pelo nosso corpo, né? Que há essa troca e ela se acumula e ela trava quando você já está travado. Então, explicando a parte dos chakras. O chakra básico está ligado aos nossos órgãos, certo? O chakra básico é o chakra Muladhara, que ele fala que ele é ligado aos nossos órgãos. Então,
aonde se toca-se, aonde se toca-se e se penetra-se, ele tá ali, porque ele fica bem ao meio do nosso períneo e energeticamente ele tem um diâmetro de 20 centímetros. Então ele é tudo ali. Então, no meio do período, pega lóculo e o lígamo e a ione. Entenderam? Se não entendeu o que é os dois, volta no vídeo, que aí você vai entender certinho. Então, ele está ligado a isso, né? Algumas vertentes falam que ele está mais na base da coluna, mas não, ele fica no meio, no centro, o centro dele é no centro do períneo. Então, quando a pessoa está com medo, quando a pessoa sente culpa também, é nesse chakra, né? É esse chakra que está vibrando negativamente. E é esse chakra que usamos para. E eu acho interessante falar aqui também que hoje os héteros, né, entendem muito como sexo só a troca, né? Só teve sexo se teve penetração. E não. Como eu expliquei do Tantra, o sexo vai muito mais além. Então, vai muito da intenção do que é. Certo? Então, as outras letras das siglas que estão me ouvindo, se houve intenção, até mesmo virtual, pode haver essa troca, tá? Porque vai muito da intenção, não só do que se pegou ou se deixou de pegar. Beleza? Estamos entendidos? Se inscreve. E aí, seguindo, a gente tem o quê? A gente tem o chakra sexual, né? Em hindu chama Savadhisthana, né? Que é a cidade, a tradução é a cidade del prazer. Olha que coisa bonita, não? A cidade do prazer, e é ali onde fica guardado as memórias, né? Então, para a mulher é o útero, para o homem seria o escroto, certo? Onde fica guardado lá eu vou falar assim, onde fica guardado os pentelhos dele, os pentelhos que fecundam, certo? Certo. Então, é nesse local que energeticamente ficam guardados as boas e as memórias, né? As boas e as más emoções. E agora que eu falei memória, é importante vocês entenderem que também, por mais que eu esteja falando isso, porque é muito comum de tudo que eu já vi até aqui, para as pessoas vai em diferentes intensidades, né? Tem gente que não lembra o que comeu hoje, ou quem comeu hoje, e tem gente que lembra até a cor do esmalte que estava usando em 2015. Então, as intensidades são diferentes também. Por mais que a gente fale, a memória fica ali no chakra sexual, no Savadhisthana, que é acima do chakra básico, vocês podem olhar aqui. Para as pessoas são diferentes, né? E aí vai também da pessoa falar, ai, já fiz sexo com, com raiva e foi o melhor da minha vida. Sim, porque você houve uma troca e provavelmente você conseguiu expandir, que era transmutar aquela raiva. Acontece também. Então, novamente, as intensidades são muito diferentes, né? O chakra sexual também, ali fica o desejo, né? E também passa por ali parte da criatividade. Então, assim, como eu falei das memórias, né? O que acontece todo mês com a mulher que está relacionado a esse chakra? Todo mês, mulheres não, pessoas menstruam, certo? E aí, através da menstruação, pode ocorrer a limpeza disso. Pode ocorrer a transmutação de muitas coisas também. E aí o que fica não é uma sujeira, gente, é uma memória, né? Você não fala que aquela professora da terceira série que não deixava a gente ir na quadra, professora Ângela, você não fala que essa memória é uma memória suja, você fala que é uma memória, certo? A memória sexual é a mesma coisa. E sim, tinha a professora Ângela da terceira série, que eu não esqueci, que ela não deixava a gente ir para a quadra. A gente passou mais de 6 meses, a terceira série, sem ir para a quadra. Eu dei graças a Deus quando eu fui para a quarta série. A professora da segunda série, Dona Oslene, era tão maravilhosa. E essa, Ângela, era uma querida, que ela esteja bem.
Então, a memória daquilo vai muito de encontro com o que a psicologia entende, né? Que às vezes as pessoas que sofreram algum trauma têm gatilhos, né? Então, às vezes, algumas memórias sexuais podem trazer gatilhos também, porque é a memória. Energeticamente, a gente vê como memória, certo? Então, mesmo que a pessoa já foi embora, vamos supor, num relacionamento que termina, terminou, não deveria ter tido um remember com ele, porque terminou do jeito X, do jeito Y, e eu tive um remember, né? E aí você fica sentindo isso, e aí fica alimentando e lembrando. Ai, sei lá porque eu lembrei disso, amor de pica-fica. Ai, meu Deus, que mente pervertida. Adoro. Você fica se sentindo aquele. Você está alimentando aquilo, né? A culpa é você que está alimentando, são emoções que você acaba alimentando, né? E enquanto você alimenta isso, o vínculo continua ativo. E é aí que esse vínculo, que você pode ver aqui, que são esses fiozinhos, né? Que seriam os laços, né? As conexões que a gente faz. E aí pode vir por conta do Sérgio também. E é aqui que entra o quê? O corte energético. Então, o corte energético, você entende que não é cortar, passar um facão na pessoa, na sua vida. Não. É cortar esses vínculos negativos que podem estar atrapalhando você de ir em frente, está atrapalhando você de deixar a energia da pessoa e seguir a sua vida. Então, entende? Que é isso. Mesma coisa para vaporização do útero, que é isso aqui, ó. A gente senta, já fiz muito também, tá? A gente senta sem calcinha e fica lá recebendo um arzinho. Recebendo um arzinho quente, né? Vaporizando. Não é indicado para muitas pessoas que sofrem de questões como endometriose e outras questões uterinas. Câncer também não, porque pode acelerar o processo, porque está esquentando, né? Pela parte física, não energética, pela questão física, não é indicado. É só se você tá com um útero saudável, mas com saudade de las picas. Ou de las chanas também, né? É para essas questões, é para essas, né? Para vaporização do útero seria isso. E aí é a mesma coisa, como se fizesse um chá, só que aí coloca num bowl, coloca num potinho, ou até um mini alguidar, aí coloca embaixo, e aí pelo buraco vai passando o vapor e vai vaporizando, né? E normalmente eu sempre fazia isso e depois tomava um banho de ervas. Para mim fez muito bem, eu me sentia para mim, eu me sentia reenergizada. Tem muitas mulheres que choram, tem gente que não sente nada, sente só que tá quente aquilo ali, quer ir embora. Acontece de tudo. E aí a gente volta pro clipe da Bonita, né? Que ela acorda falando: o que que eu fiz da minha vida, o que que eu representei para as pessoas, com o meu corpo e não sei o quê. E aí já vem aquela entidade que pode ser sim uma pombagira, mas ela tá vestida assim muito com alguns elementos que lembra as deusas hindus, principalmente Kali, né? Vem e fala: você não entendeu nada, inferno. Você tá doida? Você bebeu? Você não entendeu nada. A sua liberdade é sua, o corpo é seu, né? Só tem que saber o que fazer. Só tem que saber como fazer, né? Você que escolhe, você vai ficar se reprimindo, que daí é o trabalho. E é muito, muito comum nas pessoas que começam alguma prática espiritual, seja meditação, seja, sei lá, reiki, qualquer coisa holística, a ir para esse lado de, ai, não posso sujar a minha energia. Gente, você suja a sua energia conversando com a mãe chata que quer te impor alguma coisa e você não sabe falar, não. Tá aí, sujou a energia. Ou com aquela amiga que vem sempre contar as desgraças, mas nunca te chama para algo legal. Só tem desgraça para contar. Tem uma coisa legal para contar, uma coisa legal para dividir. Nunca divide as coisas boas. Usa você só de lixo. Não quer pagar psicólogo, mas usa você só de lixo. Gata. Suja muito mais desse jeito do que com o sexo em si.
E novamente, como eu falei, por mais que tenha essas coisas de memória, dos chakras, não sei o quê, tem gente que não sente nada. Olha só que coisa. E aí você, ai, Ivan, mas a pessoa não sente nada porque ela não acredita em espiritualidade? Não. Já medi a frequência de um ateu, muito transante. Não, ele falou, né, que era transante. Se era mesmo, como eu vou saber? Que ele falou que queria experimentar para ver o que sentia. E ele falou que tinha várias parceiras, né, capirota? Várias parceiras. E o chakra dele estava lá bonitinho, equilibrado, girando da forma correta, como tem que girar na frequência certa. Ele tinha só umas questão com o pai, mas não tinha questão energética por ser um transante recém-solteiro, tá? Então, vai muito de pessoa para pessoa. Depende muito de pessoa para pessoa. Esqueçam isso de que sexo é sujo. Esqueçam isso de que cada relação é uma condenação energética. Porque a energia sexual é uma das maiores forças, né? É como a gente veio para o mundo, é o nosso portal para vir para o mundo. É nosso portal para chegar aqui. E o portal depende também de como se trata ele. E um grande disclaimer aqui, não estou falando de questões de trauma, de questões de questões de P, de questões de A. Não são isso. Estou falando de um sexo, entre aspas, sexo, entre aspas, que foi consentido por ambas as partes, que todos queriam fazer, mas estavam com esses sentimentos revoltos. Beleza? Gente, se inscreve no canal, deixa seu like, eu espero que você veja o próximo vídeo que a gente vai ter aqui.